Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Tendo-se juntado uma grande multidão de povo, e tendo ido ter com ele diversas cidades, disse Jesus esta parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente. Ao semeá-la, uma parte caiu ao longo, foi calcada, e as aves do céu comeram-na. Outra parte caiu sobre pedregulho. Quando nasceu, secou, porque não tinha umidade. A outra parte caiu sobre os espinhos. Logo os espinhos que nasceram com ela a sufocaram. Outra parte caiu em boa. Depois de nascer, deu fruto, 100 por 1. Dito isto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram o que significava essa parábola. Ele respondeu-lhes: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros é anunciado por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Isaías 6, de 9 a 10. Eis o sentido. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não se salvem, crendo. Aqueles sob orgulho são os que recebem com gosto a palavra, quando a ouvem, mas não têm raízes. Até certo ponto creem, mas no tempo da tentação voltam atrás. A que caiu entre os espinhos representa aqueles que ouviram bem, indo por diante, ficam sufocados pelos cuidados, pelas riquezas e pelos deleites desta vida, e não dão fruto. Enfim, a que caiu em boa terra representa aqueles que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão fruto por sua perseverança. Palavra da salvação. Comentário. Lucas 8, de 4 a 15. João Crisóstomo. Aquele que preenche o universo inteiro não saiu indo de um lugar a outro, mas aproximando-se de nós, revestido da carne. E Cristo, com razão, chama a sua saída. É que antes estávamos excluídos da presença de Deus, tal como os revoltosos são condenados e banidos do reino, e o rei, caso queira oferecer-lhes a reconciliação, vai para encontrá-los e conversar com eles, até torná-los dignos novamente de se apresentarem no palácio real. Assim fez Cristo. Como os espinhos não deixam a semente, mas por sua espessura a sufocam, assim as coisas da presente vida não deixam a semente espiritual dar fruto. Deveria ser insultado o agricultor que espalhasse a semente sobre os espinhos, pedregulhos e caminhos. Não é possível, afinal, que a pedra torne terra, ou que o caminho deixe de ser caminho, ou que os espinhos não sejam mais espinhos. Nas coisas espirituais, porém, não é assim. É possível, afinal, que a pedra se converta em terra fértil, que o caminho não seja mais pisado e que os espinhos rareiem. Para abarcar em poucas palavras muitas coisas, todos esses tipos abandonam o bem, uns por serem negligentes em ouvir, outros por serem delicados e fracos, outros ainda por terem se tornado como que escravos dos prazeres e das coisas do mundo. É boa esta ordem, que a partir do caminho passa pelo pedregulho e acaba nos espinhos, pois há necessidade, primeiro, de memória e cautela, depois de fortaleza, por fim, de menosprezo pelas coisas presentes. Em seguida, nosso Senhor estabelece a boa terra como contrária ao caminho, ao pedregulho e aos espinhos, acrescentando que, enfim, a que caiu em boa terra representa aqueles que, ouvindo a palavra com reto e bom, a retêm e dão fruto por sua perseverança. Pois os que estão ao longo do caminho não retêm a palavra, mas o diabo lhes dá a semente.
Os que estão no pedregulho por sua fraqueza não supõem paciência às investidas das tentações. Os que estão nos espinhos não, mas são sufocados. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6. Os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e seu ensinamento não fiquem expostos ao descrédito. Os que têm senhores que creem não devem desprezá-los por serem irmãos, antes devem servi-los, pois os que gozam de seus serviços creem e são dignos de amor. Isso é o que deves ensinar e recomendar. Quem ensina outra coisa e não se atém às palavras sadias de nosso Senhor Jesus Cristo e a um ensinamento religioso é um vaidoso que nada entende, um doente de disputas e controvérsias de palavras. Daí brotam invejas, discórdias, maledicência, suspeitas malignas, discussões intermináveis, próprias de pessoas mentalmente corrompidas, alheias à verdade, que pensam que a religião é um negócio. Grande negócio é a religião para quem sabe contentar-se, já que nada trouxemos ao mundo e nada poderemos levar. Tendo roupa e alimento, nos contentaremos. Os que se afadigam para enriquecer caem nas tentações e armadilhas e múltiplos desejos insensatos e profanos que precipitam as pessoas na ruína e na perdição. A cobiça é a raiz de todos os males. Por entregar-se a ela, alguns se distanciaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Tu, ao contrário, homem de Deus, foge de tudo isso. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a bondade. Combate o nobre combate da fé. Apega-te à vida eterna, para a qual foste chamado, quando fizeste tua nobre profissão diante de muitas testemunhas. Na presença de Deus, que dá vida a tudo, e de Cristo Jesus, que prestou testemunho diante de Pôncio Pilatos, com sua nobre confissão, eu te recomendo que conserves o mandamento sem mancha nem repreensão, até que apareça o Senhor nosso Jesus Cristo, que mostrará a seu tempo o bem-aventurado e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único imortal que habita na luz inacessível, que ninguém viu nem pode ver. A ele a honra e o poder para sempre. Amém. Aos ricos deste mundo, recomenda-lhes que não se envaideçam, que ponham sua esperança não em riquezas incertas, mas em Deus, que nos permite desfrutar abundantemente de tudo. Que sejam ricos de boas obras, generosos e solidários. Assim, acumularão um bom capital para o futuro e alcançarão a vida autêntica. Querido Timóteo, conserva o depósito, evita a charlatanice profana e as objeções de uma ciência falsa. Alguns, professando-a, se afastaram da fé. A graça esteja convosco. Palavra do Senhor. Salmo 100. Aclamai ao Senhor terra inteira, servi ao Senhor com alegria. Entrai em sua presença aclamando. Sabei que o Senhor é Deus, ele nos fez e somos seus, seu povo e ovelhas do seu aprisco. Entrai por suas portas com ação de graças, em seus átrios com hinos. Dai-lhe graças, bendizei seu nome. O Senhor é bom, sua misericórdia é eterna, sua fidelidade de geração em geração. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 100, por Luiz Alonso. Podemos fixar-nos na confissão. Ele nos fez. Paulo alarga o horizonte para abarcar todos os homens sem distinção. Discurso no Areópago, Atos 17, 26. Em sentido restrito, aplicaremos
a frase à igreja como povo de Deus e rebanho de Jesus Cristo pastor. No discurso de João 10, insiste Jesus nesse aspecto de propriedade e interesse. João 10:12. O assalariado, como não é pastor, nem as ovelhas são suas. 10:14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas, e elas conhecem-me, a mim. 10:16. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também a essas tenho que conduzi-las. Escutarão minha voz, e far-se-á um só rebanho e um só pastor. Jesus declara enfaticamente que só Deus é bom. Mateus 19:17.